Fala, meus De novo. Vai. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso MesaCast do canal do Casal Convida. E hoje a gente tá repetindo um convidado, mas com uma história diferente. A primeira vez ele veio falar dele, agora a segunda vez ele vai falar de como iniciou a família. Seja bem-vindo, Brunão e Alexia. Valeu, prazer estar aqui com vocês aqui. E tamo aí, pergunta o que vocês quiserem, fica à vontade. E a gente responde. Acho que é show de bola, deixa com nós. E hoje o que a gente quer saber é a história de vocês dois. A gente já sabe, né? Então hoje a gente veio apresentar aí pro pessoal como que vocês, aonde foi que vocês se conheceram, aonde que iniciou essa história de vida. Porque vocês, tava até falando pra Miriam em casa antes de mim. Hoje a gente tem, graças a Deus, mais proximidade, convive com vocês, né? Faz parte praticamente da família, né? Treina junto. Mora pertinho. A Mirielle já adotou o Davi como sobrinho. Então a gente tem um convívio, né? Então a gente sabe a história de como foi, né, o encontro, como que surgiu. E a gente achou muito interessante trazer isso pra galera, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que Deus não trabalha na vida das pessoas, né? Então eu achei a história muito legal e eu quero que vocês contem, desde o início, como que foi. Onde se encontraram a primeira vez? Como é que foi isso daí? Eu trabalhava no shopping, né? E na verdade eu e o Bruno a gente já se conhecia antes, tanto da conversão dele, né, quanto a minha. E sempre quando chegava em dezembro a gente chamava funcionário extra, né, pra trabalhar. E ele já tinha trabalhado lá nessa empresa. E aí eu lembrei dele. Falei, vou chamar ele. Conheceu ele antes? Sim, a gente já se conhecia antes, a gente trabalhava nessa empresa mesmo. Aí passaram 2 anos. E aí chegou dezembro, eu lembrei dele. Ele era um ótimo vendedor. E eu falei, vou ligar, né? Aí eu liguei, ele falou, vou pensar, tal. Aí eu, vai pensar? Como assim, né? Vai pensar. E tipo, eu era muito assim, né? Bate pronto, falou. Prática. Aí ele falou, vou pensar. Deixei ele pensando e fui procurando outras pessoas. Contratei até um rapaz. E um dia antes do rapaz começar, ele desistiu. Não foi. E aí o Bruno ligou no mesmo dia na loja. Minha vaga tá aí? Eu falei, sim, a vaga tá aqui. Não, nem procurei ninguém. Não, prontinho aqui pra você. E aí ele falou, mas eu não posso tal dia por conta, né, de alguns compromissos. Aí eu falei, tá bom, pode vir, vem o dia que você quiser. E eu era uma pessoa, assim, não dá pra fazer do meu jeito, eu não vou contratar. E eu não sei o que aconteceu, né? Depois eu entendi. Você era aquela gerente mala. Sim. Resumindo. Mala era pouco, né, amor? Eu era insuportável. E aí eu falei, vem no dia que você quiser, a hora que você quiser. Porque eu sabia que ele vendia. Então eu falei, eu quero alguém que venda e... É melhor você ter alguém que venda há pouco tempo que ter alguém que fique lá e não faça nada, né? Meu único interesse era que ele vendia. Então ele vende, então vende, faz o seu horário. Só que ele já estava convertido, né? Ele se converteu em 2009 e ele foi trabalhar comigo em 2011. E foi dentro desse processo de você sair da loja e voltar, né? Foi essa conversão, né? Sim. Foi dentro desse processo. Eu converti em 2009, quando eu tinha acabado de sair de lá, passou pouco tempo depois que eu saí de lá, eu me converti. E aí em dezembro só de 2011, foi praticamente 2 anos já depois que eu já tinha me convertido, que eu fui pra lá. E esse que foi o impacto, né, da galera lá. Você saiu de um jeito e voltou de outro. Voltei de outro. Porque assim, Jesus, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente tem que permitir. Sim. Mas ele trabalha em todas. Eu costumo falar que o Espírito Santo, ele tem mira laser. Ele pega aquela área da nossa vida que precisa ser mudada e ele vai fazer isso acontecer. Se nós permitirmos. Então, cara, eu tinha parado de usar drogas, eu tinha parado de ficar com a mulherada. Minha vida era trabalhar, eu tinha uma oficina em casa, então eu trabalhava nessa oficina em casa, trabalhava às vezes até de madrugada, enfim, era livre por causa dos horários, por isso eu aceitei ir trabalhar lá, nessa ocasião, no shopping. E igreja, minha vida era essa, entendeu? Eu tinha recém voltado para academia também, então minha vida era muito assim, era treino, depois eu ia para
pra casa, trabalhava um pouco e tal. Ourives, né? Sou Ourives. E nos finais de semana eu ia pra igreja. Então quando eu voltei lá depois de 2 anos, já tinha todo aquele impacto de mudança de vida que quem conhece Jesus sabe, quem está assistindo sabe. Imagina do jeito que você saiu a hora que você voltou. Tá E eu chocada, vi essa galera. mudança, De longe, né? a pessoa. Porque a gente trabalhava Há quanto junto. tempo vocês vão na igreja? Vai fazer 2 anos agora. Vai no meio fazer do 2 ano. anos. Tem 2 anos. Não, vai fazer agora, eu acho. Abril ou maio. Já vai fazer 2 2 anos? Dá pra comparar vocês hoje com de 2 anos atrás? Não, não tem nada a ver. Cara, quem conhece Jesus sabe o que Jesus faz, Né? assim, cara. 2 anos para Jesus, para alguém que realmente se entregou para Jesus, vai realmente ter uma vida totalmente transformada. Muda muita coisa, né, cara? Mudou muita muito. coisa. E assim, ele saiu, eu conheci ele antes, e aí quando ele voltou, tanto que assim, tinha, né, a gente tinha outras meninas lá e elas todas, nossa, ele vai vir, Querendo. não sei o quê. E eu, ai, nossa, o que tem a ver? Que vocês estão animadas, né? Quando ele chegou, ele, tipo, não era mais o mesmo. No primeiro dia eu já vi. Falei, nossa, o que aconteceu com ele? Eu sabia que ele tinha ido na igreja, mas assim, o ir na igreja pra mim era, eu fui na igreja. Aí, né? Fui na igreja, como eu tô sentada aqui hoje, vou almoçar. Era isso, nada mudava. Só que ele tava totalmente mudado nas atitudes dele, no jeito dele, tipo, eu via algo mesmo assim, né? Não Uma verdadeira metanoia, né? sim, não, eu mesmo não enxergando espiritualmente, a transformação dele era muito visível. Como ele falou, eram 2 anos, né? Ele convertido. Então, assim, o posicionamento dele, como ele tratava a gente, a postura dele, principalmente com as mulheres. E eu falei, nossa, não é o mesmo. Não era. E assim, eu tava saindo de um relacionamento totalmente turbulento, que tava assim, destruindo a minha vida. E aí eu comecei a ver a transformação dele. Foi 1 mês, né, que a gente ficou, porque era só o mês de dezembro. E às vezes a gente conversava ali. Mas assim, o dia realmente que mudou a minha vida foi um dia que, do nada, assim, eu tava no estoque e ele subiu. E ele falou, posso orar por você? Daí eu falei, Chocou, mano. pode, né? Tipo, tudo bem, né? Vai orar, tudo, né? Na minha cabeça. Só que assim, aquele dia eu fui liberta. Foi aquele dia que eu me converti, que eu tive um encontro com Jesus, porque assim, ele começou a falar e na hora que ele orava por mim, eu ficava só pensando, quem contou pra ele? Alguém da loja contou tudo isso que eu tô passando. Só que aí daqui a pouco a oração foi indo mais profunda, mais profunda. Eu falei, ninguém tinha como contar isso. E aí foi aonde eu realmente, tipo, eu falei, eu fui liberta através das minhas lágrimas, né, amor? Porque assim, eu chorei tanto aquele dia. E assim, a partir daquele dia, o meu relacionamento com ele mudou em relação, assim, o cuidado dele com a minha vida, né? Não de homem e mulher, mas assim, do meu encontro com Jesus. Ele estava realmente apresentando quem mudou a vida dele. Então ele estava tendo esse cuidado de conversar, de orar, de me aconselhar, né? Então foi assim que eu vi a transformação dele. Nossa, que legal. Cara, muita coisa acontece quando você chama o Espírito Santo para uma mesa. Você não sabe o que vai acontecer. Aparentemente, às vezes, não acontece nada. Nada que o homem possa diagnosticar. Sim. Nada que ele possa falar, não, eu vi isso acontecer. Mas ele sabe que o interior dele foi mudado. Ele sabe que alguma coisa mudou. Porque todo mundo fala, né? Não existe escuridão, existe ausência de luz. Escuridão não existe. Não existe, cara. Às vezes tem uma luz pequenininha assim no nosso quarto, fica lá na televisão lá. E aquela luz incomoda. Né? Ela acende, você percebe ela mesmo no quarto escuro. Ela se destaca e incomoda. Se destaca, no incomoda. entanto, que quem tem problema de melatonina para dormir, aquela luzinha da televisão tem O cara que estar apagada. ele vai desligar a tomada, vai cobrir, ele vai fazer alguma coisa. Né? Então a luz, cara, ela vai clarear em alguma coisa, mesmo que a pessoa não consiga dizer o que aconteceu. Porque a maior parte dos encontros com Jesus que as pessoas têm, ela não sabe o que aconteceu. Não entende, né? Não entende. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei o que aconteceu também, eu ia falar isso agora. Tem como explicar o agir de Deus? Não tem como. Porque assim, não tem como você explicar
a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age. E muitas das vezes você nem entende, né? Muitas vezes está passando uma fase de sofrimento que no momento você não entende, você vai entender depois, né? É muito louco isso daí, né? A palavra de Deus diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos não podem se comparar com a glória de Deus que há de vir. Sim. Isso é o quê? Uma palavra de esperança para a gente aguentar firme no momento da dificuldade. Agora, quando a pessoa não tem Deus, aí que ela não entende nada mesmo. Porque quem tem Deus também passa por aflições. Sim. Só que ele espera, confia em Deus de que uma hora ou outra aquela história vai mudar. E que Deus vai abrir uma porta e ele vai passar por essa porta. E quando ele passar por essa porta, ele já não vai ser mais o mesmo. Sim. Transformado, né? Já. Vai estar A transformado. gente fala, né? Subir mão degrauzinho da escada, né? Exato. É o crescimento, né? Sim, É o crescimento. exatamente. Hoje a gente até se alivia, né? Quando vem a turbulência, hoje a gente até agradece, né? Porque sabe que é mais uma fase que você tá passando por ela, Vai que você vai evoluir, subir né? mais um degrauzinho, né? É até legal, cara. Eu imagino o choque que você tomou com ele orando pra você. Nossa, foi... Na verdade, assim, foi uma coisa, assim, que eu não... Esperava. Eu não né? sabia realmente como explicar, mas aquela oração mudou a minha vida, sabe? Aquilo, eu realmente fui... Eu saí dali daquela oração, eu lembro que eu não conseguia nem abrir meus olhos de tanto que eu tinha chorado, e eu não sabia explicar o que tinha acontecido, e eu tava diferente naquele dia. E aí foi passando o mês ali, a gente conversava. Nesse mesmo mês eu fui parar no hospital, com uma crise de estresse, porque eu trabalhava muito, eu era muito estressada, e ele me ajudou também nisso. E aí, ele ia trabalhar até o dia 24 de dezembro, né? Aí no dia 25, eu lembro até hoje que era um domingo, aí no dia 24 eu falei pra ele, que era, no dia 25 era folga, né? Eu falei, eu quero ir na sua igreja. Falei pra ele. Ele, Foi então bem tá, eu no vou... dia 25, Foi. hein? Foi dia 25 de dezembro de 2011. Aí ele falou, eu passo lá pra te pegar. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui, cheguei na Poema e assisti o culto. Daí no final do culto eu falei pra ele, você contou uma história pro pastor? Aí ele, não. Eu falei, por quê? Ele pregou só pra mim. Só faltou ele chamar, assim, sabe? O meu falar o seu nome. nome. Exatamente. Assim, no começo eu não recebia muito, porque eu falava, eles conversam e na minha cabeça as pessoas Achava que tava falando da sua vida. conversavam e a Procurava Rafaela saber ora o que tá por ela. acontecendo, né? Porque ela tá passando por isso. Só que daí existiam coisas que eram muito específicas que ninguém Sim, sabia. sim. Então aí Você nem tinha contado pra ninguém. Não, às vezes nem eu sabia, sabe? Quando nem a gente sabe, mas a hora que Jesus fala, você fala, é isso que eu tô sentindo. É isso aí. Então, assim, eu comecei a ver e acreditar que era Jesus falando comigo, porque eu não entendia o que era isso Não de tinha Jesus como não falar. acreditar, né? Não, e tipo, Jesus falou comigo. Jesus falou? De onde Como que essa assim? pessoa Falou tá como? falando? É igual eu perguntava isso pro Marquinhos, mas como assim falou com você? Eu vou falar pra ela, a hora que você tiver a experiência, você vai entender como. Porque eu dei o maior bote com ela, né? Porque eu, no começo eu tava tomando muito cuidado. Porque eu rapidinho já entendi várias coisas. Então eu dei uma acelerada um pouco na frente dela. E ela tava vindo ali, tipo, falhando o motor, né? Dava umas estouradas, brigava, achava ruim de ir muito, ia 3 vezes na semana na igreja. O que eu vou fazer de novo na igreja? Eu não quero. Eu falei, não, a gente vai. Então ela demorou um pouquinho. E um dia eu tava chegando na casa do meu pai, com o carro, e eu sempre guardo o carro na garagem do meu pai. Eu fiz a cor, falei, amor, vou largar o carro aqui fora. Aí no que eu falei para largar o carro aqui fora, veio para mim, guarda. E eu assim, na inocência, eu falei, nossa, ele mandou guardar. Agora assim, ele quem mandou falar guardar? Como assim? Quem mandou guardar? Eu falei, não, o Espírito Santo falou para mim guardar o carro, que não é para deixar na rua. Eu falei, como falou? Que hora que ele falou? Como que é isso daí? Assim, Eu falei, não dá para explicar, é uma coisa que você sente. Veio para mim como muito forte, guarda. Eu dei a volta e guardei o carro. E eu soltei para ela, então ela ficava em choque. E isso daí também frustrou ela um bom tempo, que ela viu que eu tinha algumas experiências e ela não estava conseguindo se envolver naquilo ali, até desbloquear, né, mano? Cara, cada um tem o seu tempo, né? Tem. E essas conexões que acontecem, principalmente em casais, que você tem que respeitar ainda mais o processo. Sim. Né? Porque você conhece a pessoa, você sabe o jeito dela e tal. Às vezes as pessoas querem empurrar a goela abaixo, querer que elas vivam algo que não tem como elas só quererem viver e viver aquilo amanhã. Não basta querer, certo? É necessário permanecer às vezes. Né? Então,
Nesse lance que rolou entre nós, eu falei, cara, eu quero ir na igreja, fiquei feliz. Um outro cara também que trabalhava conosco na época foi também para a igreja. Então, em todo esse tempo que eu tive lá dentro da loja, lá, eu consegui, pela misericórdia e a graça de Deus, mostrar para eles a luz, né? Sempre tinha rodas assim, às vezes ao redor, vendedor, você sabe como é que é, a gente se reúne, vai batendo um papo e tal ali, enquanto não tem cliente, e a gente, cara, vira e mexe, o assunto rodava e caía em Deus. Sim. Né? Então, ai, puxa uma câmera aqui na minha perna. Foi o treino de hoje. Meu posterior. Então, assim, a história começou pelo respeito. Sim. Você começa respeitando. Primeiro Jesus usou você para tratar ela, né? Sim. Foi a primeira porta de abertura, né? Ela não conhecia ninguém que era cristão. Na verdade, assim, às vezes as pessoas iam, até da Poema mesmo lá, que era um cliente e tudo, e me convidavam pra ir na igreja. Ah, Alex, vamos lá na igreja, vamos na igreja. E aí eu pensava assim, eu vou na igreja, mas eu já vou na minha igreja. Tipo, eu nem ia, né? Mas o que quer estar lá na igreja? Tipo, é um Deus só. E ele não me convidou. Eu vi a mudança da vida dele. E aquilo me chocou. Te deu a vontade. Eu falei, meu, o quanto eu estava sofrendo, né, com o relacionamento que eu tinha, eu queria uma saída. Então, assim, eu vi realmente uma luz no fim do túnel, sabe? Eu vi na vida dele, eu falei assim, meu, é isso que eu quero. Eu falei, eu quero na sua igreja. E o Bruno era muito bagunceiro antes? Muito antes. Aí você olhou tipo assim, meu, você consertou isso daí. Uma ideia, quando ele foi mandado embora, eu dei glória a Deus. Eu falei assim, ainda bem que esse menino vai embora. Tipo, porque a gente não se dava muito bem, né? Eu era insuportável e ele era... Suportável também. Meio chato. Eu era mais chato que ele, né, amor? Eu acho. Nunca fui chato, ela era insuportável. Eu só retribuía o que ela fazia. Eu era né? muito chata, então todas as pessoas eram Gentileza chatas. gera gentileza. Ela não sabia o que era gentileza. Eu não era nada gentil. Então quando ele voltou, eu falei, nossa, eu quero isso, né? Então aí eu me convidei pra ir na igreja, e aí ele me levou. E aí depois eu já conhecia também a Fabi, né? A Fabi e o Tião, então passou um tempo ali, a Fabi, ele me falou, ó, vai andando com a Fabi, pra Fabi te ajudar em certos assuntos que era muito, né, igual no discipulado mesmo, né, de mulher mesmo. Então a Fabi também me ajudou, mas assim, o começo foi muito ele. Eu desabafava do meu antigo relacionamento, falava, ele me aconselhava. E aí, assim, ele ia com os dois pés na minha cara, né? O povo fala assim... delicado dele. Ele é bem leve pra aconselhar. O povo fala assim, pé no Eu acho que eu falo a verdade em amor, mas... Não, mas era o que eu precisava, era do jeito que Hoje eu mais falava. próximo a gente entende que tudo isso daí é amor. E não era assim, uma coisa que eu me sentia humilhada, que ele me maltratava, nada disso. Ele arrancava a metralhadora. Mas é realidade, né? Eu falo que não era nem a espada. Na verdade, arrancava... todo mundo que escuta a verdade não gosta de ouvir, né? Ele arrancava a metralhadora, que era a palavra de Deus em cima de mim, porque a minha vida estava toda torta. Quando você aceita o mensageiro, você aceita melhor a mensagem. Exatamente. Certo? Sim. Se você não aceita o mensageiro, fica difícil você receber a mensagem. Então, óbvio, ninguém pode chegar pra você e falar a verdade assim. A pessoa chegou e cuspiu na minha cara a verdade. Eu acho que você precisa ganhar o direito de falar a verdade. Quando você ganha um lugar na mesa, você pode falar o que for, a pessoa vai entender. Sim. Você vai levar para outro lado, né? Não vai levar, porque ela vai saber que aquilo que está sendo falado é pro bem dela. Diferente de quando você fala algo sem ganhar o direito de falar a verdade. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Então a voz dele era importante pra minha vida, porque o que ele falava realmente entrava no meu coração de uma maneira assim muito precisa, sabe? E no começo, né, eu não sabia que era Jesus, né? Eu achava que, nossa, o que ele tá falando tinha um impacto na minha vida, assim, que eu falava, eu quero isso. Eu só pensava isso, eu quero o que ele tem. E até eu realmente entender que era Jesus.
E aí, galera, tá curtindo o episódio de hoje? Aproveita e segue nossos patrocinadores. BBQ Boutique de Carnes Nobres, JF7 Consultoria em Transportes, a Ramo de Oliveira Culinária Saudável Maria Delícias Vegas, as delícias veganas que você sempre buscou. e a Alpha Sport Streetwear. E aí ela começou a ir pra igreja direto. Eu já nem falava muito com ela mais. Ela Era já mais a começou a família. ir. Meio que você soltou pra ver como é que ela ia ficar. E a líder, que hoje é uma pastoral da igreja, era líder na ocasião, começou a acompanhar ela com discipulado. Ela não tinha horário para ir no GC, então elas faziam um discipulado às 7 horas da manhã. Então ela ia e às vezes ela ia todo domingo no culto também. Só que no culto ela também chegava atrasada, porque ela trabalhava, mas Isso aí enfim. é 8 horas da logo do Sim, shopping. 8, 8 e meia. Às vezes eu chegava no Amém, né? No Mas- Amém, é. Mas e? Mas amém. tava lá. Mas amém. Mas sempre ia. Então eu via que ela estava indo, eu via que ela estava firme lá na igreja e tal. Então assim, eu falei, Jesus, se ela realmente está vindo na igreja por sua causa e ela quer ter a vida transformada, então eu vejo uma possibilidade de um dia me relacionar com ela. Ah, você já teve... Aí eu já tive, Interesse, sim. aí eu já tive esse interesse. Você não. Não, na verdade, assim. Fala a verdade? Não, não tem eu como acho- não ter interesse. Eu acho que Né? Ah, depois que ela falou ali que você tinha poder nas coisas que falava, ela já babou dali pra frente, né? Sim. Cara, mas eu acho que assim, o limite estava Sim, mas- Tinha o colocado. respeito, né? Mas Tinha o ele respeito, tinha né? colocado um limite, porque assim, como eu tinha uma vida, né, sem Jesus, eu não queria ir, tanto que eu pensava assim, eu falava, eu não quero ir pra igreja por conta dele. Eu tinha isso na minha cabeça, eu não quero ir por causa dele, porque parece que eu ia estar fazendo a mesma coisa que eu fazia no mundo, sabe? Tô indo num lugar por causa de um homem. Não, eu queria realmente ter esse encontro, e eu tive, né, esse encontro. Mas não tem como negar, assim, que o que ele tava fazendo por mim era um cuidado que Você nunca teve, né? nunca tive. Então, Então, aquilo tava e é fazendo diferente, diferença. né? E essa, como é que eu posso dizer? Essa vulnerabilidade que geralmente mulheres têm é que os homens se aproveitam. Sim. Uhum. Os homens se aproveitam da vulnerabilidade das mulheres para entrar e falar o que quiser. Sim. Então, ele consegue um grande espaço no pensamento, no coração dessa mulher. Sim. Porque ele está conduzindo essa mulher pelo caminho que ele quer. Porque é do instinto do homem fazer isso. Tá falando o que ela quer ouvir, né? E tá falando o que ela quer ouvir. Exatamente. Então aquilo que ele fala, às vezes, é mentira? Sim. Mas ele tá conduzindo por um caminho que ele já sabe onde é que vai dar. Então eu quis deixar bem claro que, assim, eu poderia ter ficado com ela a partir de tal dia, mas eu optei por não. Para que tanto ela Você queria santificar o relacionamento. quanto Jesus soubesse que eu tava indo pra uma parada séria. O interesse dele, o primeiro interesse dele não foi em mim, foi na minha vida em apresentar Jesus. Uhum. Então, assim, tanto que ele esperou realmente eu me firmar em Jesus, ver se eu queria Jesus, porque senão não era interessante pra ele. Aí, vai jogar contra? Não dá, né? velho? Exatamente. Tem que estar na mesma Então, linha. assim, mas né, o cara? interesse dele foi realmente me apresentar Jesus, sabe? Tanto que ele, né, falou, ande com a Fabi, converse com a Fabi. E aí aí eu fui realmente, sabe, sendo cuidada, né? Fui realmente tendo um encontro com Jesus, fui entregando a minha vida, fui lendo a palavra, fui tendo discipulado, fui entendendo, fui abandonando, né? Resolvendo a minha vida. Que estava totalmente, né? Foi ajustando, colocando as coisas no lugar. né? Exatamente, aí eu fui colocando tudo no lugar e aí ele foi vendo essa diferença. Porque Jesus, ele, cara, ele fala no seu emocional. Ele transforma as suas emoções. Sim. Você já não é mais guiado somente pelas suas emoções. Você é guiado pela obediência que você tem a Deus. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Aconteceu na vida de vocês. Acontece na vida de qualquer um que se submete a Cristo. Não é, porque o Bruno, ou o Alexa, ou o Marquinhos são os queridinhos de Deus. Não, qualquer A gente um que buscou isso, né, Bruno? abrir o seu coração, Vai receber. Jesus vai fazer acontecer, cara. Então, eu sempre esperei essa vulnerabilidade dela para que não ficasse só no lance da emoção. Porque, querendo ou não, também era um homem solteiro. Uhum. Eu também era um cara jovem, eu tinha 24 anos. Então, eu queria me relacionar agora com alguém. Agora eu falei, Jesus, tem que ser com alguém que realmente
viva as mesmas coisas que eu vivo e busque as mesmas coisas que eu busco. Eu aprendi uma frase que dizia assim: não dá para levar a bagagem de alguém que não está indo para o mesmo lugar que você. E isso cabe muito no relacionamento. Sim. Né? Então, assim, o cara que já é casado, a mulher que já é casada, ele vai ter que alinhar isso aí no meio do percurso. Não tem como descasar. Agora, eu, um jovem solteiro, falei, cara, eu vou escolher alguém que esteja indo para o mesmo lugar que eu. Eu não vou escolher alguém que tem visão diferente de vida, propósito diferente de vida, e vou tentar lá na frente misturar isso com o meu e ver no que dá certo. Por causa das minhas emoções, da minha carência, enfim. Então, Jesus, ele supriu tudo isso em mim. Supriu carência, supriu tudo. E outra frase que eu aprendi é que a necessidade derruba o padrão. Se eu estivesse necessitado, eu ia derrubar o padrão. Então, em vários momentos de eu estar já conversando com a Alexia, da gente sair para tomar um café ou para jantar e tal, Jesus falava no meu coração: não está na hora de você dar um passo adiante no relacionamento com ela. Eu ainda estou tratando ela. Não está na hora, não está na hora. Eu tinha sonhos, eu tinha um monte de coisa. Deus falou muito forte comigo. Você chegou a comentar com ela ou você não falava nada? Não falava nada. Eu nunca saí com ela para algum lugar e expus alguma coisa. Era como amigo mesmo. Você é como amigo mesmo. Sim. Como amigo. Só que aí, cara, também não sou bobo, né? Então eu já saía bem intencionado e fazia algumas perguntas. Sim. Chave ali no meio. Você nunca percebeu nada? Não. Entendeu? Então eu fazia algumas perguntas ali de propósito e tal, o que você imagina e tal, não sei o quê. E construindo toda essa história, essa narrativa que eu tô falando pra vocês, foi que a gente chegou onde chegou, né? Sim. Tá nós, hein? Aí vocês estavam, né, se conhecendo, né, saindo pra jantar como amigos. E quando foi o dia-chave aí, domingo? Então, depois, eu acho que ela já estava indo na igreja quase 8 meses já. Passou tudo esse tempo? Passou todo esse tempo. Todo esse tempo. Cara, porque assim, Jesus mesmo falou pra eu ficar de longe assistindo a mudança nela. E assim, Marquinhos, eu já tinha maturidade suficiente pra respeitar isso aí. E não... Entendeu o processo? Não querer pular etapa. Entendeu? E aí, cara, eu trabalhava nessa ocasião, eu já estava trabalhando em São José dos Campos. E eu ia trabalhar de van e voltava de van. E um cara que trabalhava comigo, que ia de van comigo todos os dias, eu já estava saindo com o Alex pra gente tomar um café, pra gente jantar, pra gente almoçar de vez em quando e tal. Ele falou assim pra mim numa ocasião, a gente voltando de São José, quase chegando aqui em Taubaté, ele falou: Brunão, e os caras eram loucos pra me casar, né? Não, você precisa namorar com alguém, você precisa não sei o quê. Eu falei, cara, tô esperando em Deus. Ele falou assim: cara, você trabalhou na Sampic? Eu falei, trabalhei. Tem uma moça lá que fica, ela tá sempre lá dentro do caixa, uma magrinha, tem um cabelo comprido preto. Como é que é o nome dela? Eu falei, Alex. Ele falou, cara, eu acho que vocês têm tudo a ver, mano. Nossa, do nada? Do nada na van. Cara, tô falando isso pra você porque assim, eu senti de falar isso aí pra você, eu vi ela agora. Eu fui no shopping essa semana e, cara, senti que eu tinha que falar isso aí pra vocês. Você já tinha sonhado pra com você. ela, já? Já tinha sonhado um monte de coisa e tal, eu já tava dando mais ou menos um caminho. Só que eu tava esperando Deus decretar, confirmar a hora certa, porque eu já sabia que eu ia. Eu só precisava saber a hora certa agora. O cara falou isso aí. Eu falei pra ele assim, Manão, você não vai acreditar no que eu vou te falar. Cara, eu tô saindo com ela já tem uns 8 meses que a gente sai pra tomar um café. Ele falou, não acredito. Eu falei, cara, Deus acabou de te usar. Ele chorou na van. Da hora. Chorou. E, cara, sério que Deus me usou? Eu falei, cara, eu tô aguardando o posicionamento de Deus. Tô aguardando Deus falar comigo. E Deus te usou, mano. Cara, no dia seguinte eu marquei de sair com ela. Mandei mensagem pra ela, falei assim, meu, não precisamos sair. E aí nesse dia que ele me mandou mensagem, eu lembro que eu fui pra minha casa, né? Falei, fui pra minha casa, me arrumar, né? Não vou direto do trabalho, né? Aí fui em casa, me arrumei e eu lembro que eu falei assim, tipo, eu ajoelhei na minha cama. Eu falei assim,
Deus, eu não quero mais ficar saindo assim, tipo... Tá eu se não sei sentindo porque- mal já. Não, porque eu já tava interessada nele, só que eu não sabia o que tinha que fazer, né? Eu falei, o que eu faço, né? Eu falei, Deus, se hoje ele não me beijar, eu sei que é pra ele ser meu amigo só. E eu vou entender e eu não vou... Mas tem que ser beijo, hein? Vai Foi o essa a racha. minha oração. Você E viu aí, que ela se ajoelhou pra pedir, eu pra pedir ajoelhei. pra Deus. Ajoelhou, implorou. Falei, Deus, eu quero que Oh, seja Deus. ele. Não aguento mais. Oh, Deus Vontade de agarrar esse poderoso. homem. Se homem beijar. Vontade de agarrar esse homem. Quero Senhor é esse homem comigo. pra mim. Mas assim, eu já tava interessada e a gente, né, Nossa, saía. 8 meses saindo sem beijar. Sim, sem beijar. Assim, não dava nenhum sinal que ia acontecer nada. E a gente era- não saía assim sempre. É, Uma vez né? por mês, uma vez a cada 20 dias, por aí. A gente se falava. Eu já né? prestava atenção nisso, tipo assim, de não ficar sempre. Muito perto também, que podia dar uma Muito próximo. escorregada, né? Não, porque aí acontece, não ia dar o tempo das coisas acontecerem na vida dela. Cara, ela tava se desintoxicando das paradas do mundo. Sim. E é uma fase difícil também, né, cara? Se É muito eu difícil. quisesse ter um relacionamento com ela nessa hora, cara, eu ia ter que segurar toda a bronca que Jesus segurou pra mim. Sim. Que eu alinhei, né? Tipo, do meu. Você ia passar o Da que nós minha passamos. vida, Porque já tava dentro do relacionamento Exato, e nós cara. tomamos todas as pancadas juntos. Então assim, eu falei, cara, de verdade, eu tô pronto pra um relacionamento. Ela não. esperando ela ficar ainda não pronta. tava. Eu tava esperando ela ficar pronta. Então assim, eu fiquei na paz. Porque eu já percebi que ela já estava indo na igreja por causa de Jesus, não era por causa de mim. Então essas coisas já foram confortando meu coração. Porque assim, cara, o simples fato de alguém ir lá na igreja e mostrar interesse por você não significa nada. Nessa minha trajetória que eu fiquei solteiro dentro da igreja, de vez em quando aparecia alguém falando, cara, tá um menino lá da igreja e tudo mais, que é solteiro, vocês não saem pra conversar e tudo mais, cara, ela também é de Deus pra caramba, meu, acho que vocês vão dar super certo e tal. Eu falo, cara, obrigado, tô tranquilo, porque eu não acredito que a oração vai mudar o sentimento da pessoa, você entendeu? Eu não sinto nada pela pessoa, a pessoa tá orando por mim, isso aí A oração tem que começar é só pra- depois do sentimento. é pra ter né? uma confirmação, né? Exato. O pessoal Senão dá você umas começa a se tornar flutuadas, misticismo Né? no E negócio. o pessoal vira um negócio que não existe, né, cara? O sentimento é o primeiro lugar. Você vai orar pra Deus alinhar as coisas pra acontecer direito, né? Exato. Deus, eu O pessoal quer quero que começar o ao Senhor contrário. queira isso. Não dá. É o contrário. Você entendeu? Senhor, se for da sua vontade, prepara. Então, nesses sonhos que eu tinha, era geralmente Deus falando pra mim, não é a hora, não é a hora, não é a hora. Geralmente era assim. Nunca foi eu e ela como um casal. Foi sempre não é a hora. E aí, nesse dia nós saímos, aí eu já falei pra ela passar tava em casa afim? pra me pegar, né? É. Ela passou em casa, me pegou. Na época eu acho que só tinha moto, ela tinha carro, passou em casa, me pegou, nós saímos pra jantar. Aí na volta, eu dei um beijo nela. Eu falei, cara, eu acho que agora chegou a hora da gente ficar Mas junto. no jantar você falou alguma coisa? Nossa, Não. até que enfim. Não, Não, você jantou e ficou quieto não, ainda. jantei de boa. Eu esperei ela me levar pra casa. Aí na porta da minha casa que eu dei um beijo nela. Aí eu falei pra ela, você quer casar comigo? Ó, beijou, você quer casar? Dá uma experimentada aqui no Brunão. Só pra dá depois- Aí eu falei, É cara, só uma experimentadinha. você quer casar comigo? Daí ela falou assim, eu quero. Ou vai ou racha, né? Eu falei, então, escolhe a data. Olha Então assim, a cara do Dunk, o Dunk tá em choque. todo o processo que a galera passa Falando pra você namorando, eu passei sendo amigo. Porque pra eu casar com ela, eu não precisava experimentar ela. Eu precisava fazer test drive. Porque, cara, uma das piores coisas que acontece, por que os homens hoje não querem casar? Porque eles já têm vida de casado. Ele sai com a mulher dá tudo pra ele que ele quer. Sim. Ele fala, por que eu vou casar? É melhor ela ficar na casa dela, eu fico na minha casa, comodismo. Não tem problema, né? Fico Casamento tem tranquilo, muita treta. porque quando você convive, quando você mora junto, você tem um problema de manhã, você sai pra trabalhar, quando você voltar, você vai ter que resolver o problema. Sim. Agora, quando você namora, cara, você vai pra sua casa, você deixa passar uns 3, 4 dias, Eita, sem quebrar, Marquinhos. ficou nervoso. Vai passando uns 3, 4 casado. dias. Fiquei nervoso. Vai passando uns 3, 4 dias, você volta lá e marca de sair alguma coisa e fica Tá tudo de relax. boa, é. Você entendeu? Não tem os problemas que o relacionamento Não traz. tem, cara, porque o que você vai ter no namoro?
Só a parte boa. Só a parte boa, cara, que é sair, trocar ideia, parte sexual. Então, assim, eu pulei essa etapa, até porque eu sou um cara que vim no mundo. Então, todas essas coisas também eu já tinha conhecido e nunca fui satisfeito por essas coisas. Então, eu acredito que existem relacionamentos, inclusive de namoros hoje, que só estão fundamentados em cima de relação sexual. Se cortar a relação sexual, acaba tudo. Porque gera uma codependência, igual droga. Você entendeu? Então, assim, a pessoa ela procura uma forma de se relacionar para que ela tenha um sexo fácil, ela tenha alguém ali para a hora que ela quiser Se aliviar. Enfim. Geralmente não pensa num plano a longo prazo. Sim. Tanto que, assim, eu carrego uma frase comigo que é: tudo aquilo que não tem propósito morre. Então você vê a pessoa namorando 10 anos, aí casa, divorcia. O pessoal, nossa, o problema estava no casamento, não podia ter casado. Quando eu Tinha que ficar antes de namorando, eu casar, eu tinha uns relacionamentos já pensando, não der certo. Começava, se não der certo, eu largo. Era tudo assim. Marquinhos mesmo, eu falei pra ele uma vez, quando a gente tava namorando, né, amor? Se não der certo, larga. Tem isso que a Mi falou, não deu certo, troca. Porque hoje, se você for olhar o direct de um cara solteiro, de uma mulher solteira, tem uma multidão de conversa. WhatsApp, multidão de conversa. Cara, você imagina se isso fosse exposto. Você imagina que você entra no Instagram de a mulher A cara solteira, do Duck, ele foi em choque ali. uma mulher solteira Exposto. entra no Instagram de um homem solteiro, só que lá tem 2.000 mulheres e 100 homens. Como que ela vai perguntar pro cara da onde que ele conhece todas aquelas mulheres? Não conhece nem 100. E assim, é o tipo de pergunta também que não se faz, né? Sim. Porque você vai ouvir aquilo que você não queria ouvir. Exatamente, porque o cara tá usando aquilo lá realmente para bater um papo, realmente para poder interagir e manter o máximo de relação com o maior número de pessoas possíveis. Você entendeu? Se der certo com um, chamou a outra aqui. Porque assim, cara, esse cara que ele tá ali administrando, a mulher também tá fazendo igual. Sim. Então às vezes o cara ele acha que ele é o bonzão e a tudo mulher mais. tá podendo no bolso. A mulher tá escolhendo o melhor rolê, cara. Todo mundo tá chamando ela na sexta, no sábado pra sair. Um chamou pra ir pra Campos do Jordão, outro pra Ubatuba, o outro pra dizer não. Ela escolhe e o resto ela vai descartar com desculpa. Para não cortar o papo e perder aquilo lá. Pode ser o próximo, pode ser ele o melhor. Exato, então hoje o melhor rolê é esse aqui, ela vai administrando. Não, eu troquei tudo com você. Você ainda me... Então, quando eu pedi ela em casamento, na verdade eu já tinha conhecido ela, cara. 8 meses, já conhecia tudo da vida dela. Porque eu já conhecia ela desde 2007. A gente já se conhecia, né? Eu conheci ela desde 2007 e tal, depois nessa parte de 2011, depois 2012. Comecei a conhecer mais, de trocar Vocês ideia. casaram quando? 2013. 11 meses depois desse dia que eu beijei ela. Aí eu falei, pode escolher a data, ela falou, tá bom. Daí acabou que ela enrolou, ela, não sei que data eu escolho essa ou essa, não sei o que. Cara, Tá mas é o enrolando seguinte, ele, né, Alex? Não, é porque eu queria casar no outro dia, né? eu falei, vamos casar então dia 27 de julho do ano que vem. Você falou? Que é o dia do meu aniversário. Então vamos casar no dia 27 de julho do ano que vem. Que daí deu 11 meses, né? Desde o dia que eu pedi ela em casamento até o casamento mesmo, foram 11 meses. E agora nós vamos fazer 10 anos de casado esse ano. 10 anos de casado. Da visão agora, o fruto aí dessa... Apavorando a galera. Dessa união aí, graças a Deus. Tentei tirar a mão dele. E a resposta da minha oração veio no dia que eu ajoelhei, pedi, falei, Deus, eu Já quero veio. que ele me beije. Já tava no gatilho já. Sério, vai me beijar, a gente vai namorar, daí, né, na minha cabeça, ele já veio com o pedido de casamento, então... Mas mole, nessa época você já não tinha imaginado. Qual que foi a sua reação? Você ficou com Você daí vai medo? curva, bicho. Você amou? Nossa, claro, Amanhã tanto já que eu quero falei, casar. sim. Nem pensou. Não, Só? nem pensou. E o bom que você vê, Deus é tão perfeito que aconteceu na época certa. Talvez lá no começo você tivesse tido essa atitude, você ia Você ia pivotar. correr, né? Porque foi Não, 8 meses, você já entendia toda a Não, na situação. verdade, eu como acho que eu não iria correr. Eu iria aceitar. Mas a gente ia sofrer No processo. Cara, no processo, muitos relacionamentos que começam bem
acabam mal exatamente por não esperar a hora certa, o tempo certo. Que era um tempo que eu tava colocando a minha vida em ordem ali, sabe? Sim. Eu não, né? Jesus entrou na minha Tava vida, então alinhando assim, tudo. eu alinhei várias coisas na minha casa, várias coisas no meu trabalho, no meu caráter, né? Então assim, como eu fazia o discipulado com a Fabi, então assim, eu me abria com a Fabi e a Fabi Alexa. Eu falei, mas isso aqui que eu faço dela? Isso aí vai ter que resolver. Vai ter que resolver isso, porque tá mal resolvido. E aí eu falava, nossa, então, tipo, no outro dia eu ia e já resolvia. Eu falava, nossa, então eu tenho que dar um fim nisso porque é errado. E até lendo mesmo, tipo, eu li a Bíblia e falava, nossa, isso aqui é errado. Eu E também. tipo, nossa, então eu tenho que parar. Então aí Eu lendo a Bíblia também, um na monte de coisa mesma descobri hora, que eu resolvi. que era errado. Então, assim, foram 8 meses, que às vezes tem gente que até pensa, nossa, foi muito rápido. Pra mim não foi nada rápido. Não é rápido. Era cada dia que parecia que não Só acabava. quem passa pelo processo parece Exatamente. eterno. Cara, só que eu já tinha sido esmagado antes, né? Ele Esse esmagamento que ela tinha passado, eu passei em 2009, 2010, cara. E um pouco de 2011. Pegou quase 3 anos. Quase 3 anos sendo moído por Deus. Então, quando eu comecei a me relacionar com ela, cara, foi super tranquilo pra mim, né? E assim, tanto que nesse final de ano do ano 2011, cara, eu tinha saído da loja, né? Que eu entrei pra fazer um mês. E fui passar virar de ano com os meus amigos em Ilhabela, tal, com os caras lá da igreja, lá, a galera. E, cara, tipo assim, já tinha virado essa página, entendeu? Fiquei tranquilo, fiquei de boa. E aí, às vezes, a gente trocava mensagem e tal, não sei o quê. Daí eu falei, cara, ajudava ela em alguma coisa, respondia ali pra ela e tal. Vamos marcar tomar um café qualquer dia, a gente conversa pessoalmente. Aí tomava um café, conversava, ouvia ela tal, também ministrava alguma coisa. Então a gente foi construindo um relacionamento sadio. Entendeu? Fundamentado na conversa, na amizade e no respeito. Entendeu? Porque, cara, dá pra você construir um relacionamento de várias formas. Sim. Várias formas. A Bíblia não fala de namoro. A Bíblia não tem um versículo que fala de namoro. A Bíblia não fala sobre namoro. É só casamento. É só casamento. O namoro é uma parada que foi inventada culturalmente, uma parada pra você dar uma sabonetada, dar uma enrolada ali com uma mulher antes de você noivar e fazer alguma coisa. Mas biblicamente não existe namoro. Você não vê ninguém falando sobre namoro na Bíblia. Então... E até o pessoal fala que os casamentos eram arranjados. Não era, porque não existia namoro. Não, o pai já existia. acertava com o outro pai, vamos casar nossos Não filhos. existia. E, pô, Quando Maria engravidou do Espírito Santo, Maria, mãe de Jesus, ela engravidou do Espírito Santo, a Bíblia deixa bem claro que Maria ainda não conhecia José. Esse não conhecer no original significa sexualmente. ela era virgem, né? Ela era virgem, então assim, ela não chegou a conhecer José. Então, o lance do casamento é exatamente esse. Porque quando Deus faz uma aliança com o homem na terra, lá no Éden, o que acontece no Éden? O Adão peca. Deus sacrifica um cordeiro, pega a pele do cordeiro e veste o homem e a mulher, cobrindo a nudez deles, cobrindo o pecado deles. E para isso teve que haver um derramamento de sangue. Foi o do cordeiro. Que foi o do cordeiro. E a pele do cordeiro cobriu os pecados de Adão e Eva. Cristo fez a mesma coisa por nós. Toda aliança, ela é de sangue na Bíblia. Então teve a aliança que Deus fez com o homem no Antigo Testamento, que o homem tinha que começar a sacrificar animais para poder viver livre do pecado. No Novo Testamento, Jesus é o cordeiro que foi morto por nossa causa e o sangue dele nos cobre de todo pecado. Então, na aliança entre o homem e a mulher é a mesma coisa. Quando a mulher tem a primeira relação sexual dela, ela sangra. E ali ela está criando uma aliança com o homem. O apóstolo Paulo fala: você não sabe que se um homem se deitar com uma prostituta, ele se torna um com ela? Então a relação sexual é uma ligação. Você deixa de ser um sozinho para ser um com alguém. Então você imagina a bagunça que acontece quando você tem uma relação sexual com um monte de gente. Galera. Você está sendo um com um monte de vários. gente. E isso não tem como acontecer. Então a banalização da relação sexual traz essa deturpação mental, psicológica
sexual, de pornografia e tudo mais, porque vai sendo implantado a normalidade da relação sexual. O negócio Algo banal. que Deus criou foi banalizado. Então, o namoro é uma das coisas que não foi Deus que criou. Que hoje a galera usa como, eu tô namorando e tal. Por quê? Eu entendo que a hora que eu quiser terminar, terminei meu namoro. É diferente de casamento, um divórcio. Eu tô conhecendo, se der certo, a gente vai dando certo. Se der errado, vai cada um pro seu lado. Então, o que eu falo pra Sem mulher, você quer ver se o cara gosta de você? Para de dar pra ele. Vamos ver se gosta mesmo. Vamos ver se gosta. Vê se aguenta o Vê se tranco. aguenta, velho. Fala, meu, seguinte, a partir de hoje acabou. Saco te amo, né, amor? Você tem O uma mundo tá informação preparado aí. pra isso? O mundo tá preparado pra isso? O mundo não tá preparado pra isso. Agora, quem Hoje, tem o do jeito Espírito que tá, Santo tem o que se pessoal não posicionar aguenta. desse jeito. Do Porque jeito o que tá. Espírito Santo vai dar a capacidade. Eu não tinha capacidade nenhuma de fazer isso. Eu era um garoto, velho. Todo garoto 22 que anos ele de quer. idade, praticamente. Quando eu me converti, 22. 22 anos. Quando eu casei no dia que eu fiz 26. Os hormônios lá nas tampas. Então, cara, eu jamais teria capacidade física, De suportar tudo psicológica, isso. emocional de suportar isso aí, velho. E quando- Mas isso é o poder de Deus. Exatamente. E contar isso, né, para as pessoas. Eu tinha amigas, as minhas amigas não eram convertidas. Alexa, mas como assim? Você não vai conhecer ele, você não vai beijar ele, você não vai transar com ele antes do casamento? É um Não, absurdo pra quem não vou. não Mas entende. se você não gostar, eu falei, eu vou gostar. Porque é Deus que nos uniu. Então, assim, Deus é perfeito. vai ser Não perfeito. tem erro, né? Sabe? Então, assim, era loucura, né, para as pessoas que estavam próximos de mim. Ele, né, a maioria era ali da igreja, mas no meu caso tinha amigos que não eram, e falavam, como assim você já vai casar, né? Em 11 meses. Daqui a 11 meses você vai casar, você vai fazer um ano de namoro, né, cara, como fala, de estar junto com ele, você já vai estar casado. Eu sim, eu tenho certeza, né? Estamos aí 10 anos. E um belo de um casal de exemplo, porque que a gente leva pra gente, né? A gente se espelha muito em vocês. Amém. Amém. Pela família, da vizinha agora chegando. A gente ama vocês como se fosse realmente da família. Amém. Nós também. Amém. E a gente sabe que Deus preparou vocês na vida da gente também. Glória a Deus. Né? A gente sabe que Deus. A Mirelle procurou muito alguém para discipular ela e nada dava certo, né, mãe? Eu também, nada dava certo e com a gente foi tão natural, né, cara? Essas coisas a gente percebe. Né? E eu falo, já falei isso em vários programas, que quando eu busquei muito o que eu queria, eu não tive nada. A partir do momento que eu falei, Deus, Nas suas mãos. parei. Do nada a gente se conheceu no almoço do GC, a gente até falou no outro episódio, né? Uhum. Aí do nada na igreja ele veio, eu tava entrando pra igreja, acho que tava acabando, tinha no banheiro, voltei, ele me chamou, vamos treinar, não sei o quê. Eu voltei e falei pra mulher, amor, o Bruno é diferente, cara. Sabe quando você sente uma parada diferente, cara? Sim, sim. Aí acabou que virou amizade, estamos todo dia junto, trocando ideia junto, puxa minha orelha mais do que meu pai. Seu pai tá passando muita mão então, hein? Nossa, meu pai, coitado. Mas é o que eu falo, a gente tem um respeito muito grande, né? Aquela situação da tatuagem, que você me mandou mensagem, falei, mas aí ferrou, cara. Esse cara vai falar da tatuagem pra mim às 11 horas da noite, um dia antes de fazer. Já era pra ele estar dormindo só. Já é, eu pensei, que ele falou esse cara só? tá Ah, dormindo. tá. Ok, Aí, o que você vai fazer aí mesmo? Eu falei, não, vou fazer tatuagem na beleza, então. Falei, meu, o cara me manda mensagem, eu respondo, ele fala beleza, então, e fica aí. Eu falei, tá bom, se beleza, então. Mas é aquilo que a gente falou, respeito, né, cara? Sim. A partir do momento que você ganha o respeito da pessoa, você consegue falar coisas que outras pessoas não falariam. E o relacionamento do discipulado é exatamente esse. Você tem que andar com pessoas que a voz da pessoa tem um peso sobre a sua Sim. vida. Porque se é qualquer pessoa falando que você não considera, já não é o Não discipulado. adianta, né? Você não dá a O bola. discipulado você tem que considerar. A pessoa tem que falar, você tem que parar e pensar assim, cara, peraí. Eu sei discernir quando é o Bruno, meu amigo, meu parceiro, nós estamos treinando, estamos brincando, estamos fazendo uma algazarra, de quando é o cara que está E o sendo mais- usado pelo E Espírito o mais Santo. legal disso daí é difícil as pessoas entenderem isso, né, Bruno? A gente conseguir ter esse relacionamento normal e a pessoa discernir quando você está falando pelo Espírito. Sim. Muitas pessoas não têm isso daí, né? Não, A e gente vê ainda muitas pessoas mais se afastando e falando, pô, aquele cara só nisso daqui. Num O cara relacionamento confunde, né? do casal, né? Desde Sim. que, né, a gente casou, eu reconhecer, alguns momentos eram difíceis, né?
mas de saber que o confronto que às vezes eu tinha ali no casamento, que ele tava, né, dele ser o governo da casa, não era uma vontade dele, mas ele sendo voz ali de Deus na nossa casa, e eu, sabe, sendo confrontada. Entender isso daí, e, tipo, né? não é pro bem dele, é pro bem da nossa casa, porque ele é o governo da casa. O que o governante faz é deixar de ser passivo. Você sai da passividade e assume o governo. E ali, cara, é um lugar difícil. Então, quando você se torna um discipulador, você assumiu uma posição de governo. Então, você começa a não aceitar coisas que você não aceitaria para você ou para sua casa. Eu não aceito que você faça algumas coisas, independentemente se você quiser fazer ou não. Eu vou falar para você, cara, a partir daí, você tá livre para fazer, eu não estou com você. Por quê? Porque se eu não desejo isso para mim, eu não desejo isso para você. Então, é difícil às vezes você colocar isso aí numa mesa para um amigo, porque você está se posicionando. Sim. Certo? Então, quando você se posiciona, gera um estresse. Então, a pessoa precisa saber quem é que está falando aquilo para ela, para que ela não simplesmente se fira com a forma que foi falado. Sim. Mas que ela se apegue ao que foi falado e não à forma. Sim. Entendeu? Porque se eu pensar, nossa, mas eu não gostei da forma que ele falou comigo. É que mais que sou estranho, né? É realmente eu falar com amor. Exato. Que o pessoal entende pro outro lado. É que daí a pessoa vai se apegar, pra ela não receber aquilo, ela vai se apegar na forma que foi falado. Então, assim, durante todo o tempo que a gente foi se conhecendo, tudo, eu não me apegava à forma que ele falava. Por mais que eu brinco, falo, ele veio com os 2 pés no peito, mas assim, eu não me apegava àquilo porque era tão certeiro, tão assim, direto no meu coração, e eu realmente enxergava, sabe, Jesus ali falando comigo, que eu me apegava no que ele estava falando. Eu falava, não, é isso aí, realmente. Você tem que entender que era para sua melhora, né? É que eu sempre falo para a Mirelle, eu sou seu marido, eu não sou seu inimigo. Então, tudo que eu trazer para você, para dentro de casa, eu não tô te cobrando, eu não tô te pressionando, eu tô te direcionando, porque tudo que eu vou fazer aqui dentro é pro nosso melhor, não é pro meu, não é pro seu. A gente cresce em família junto. E assim, cara, nem sempre dá para você construir o melhor ambiente para você falar da melhor maneira possível. Sim, às vezes vai sair do jeito que dá, a hora que dá. Às vezes sai no meio da explosão. Você entendeu, cara? Enfim. Nós precisamos resolver isso aqui. Nem tudo se tem o controle 100%. Não tem. Dependendo da situação, né? Às vezes sai. Tem hora que estoura da pior a posição de governo não importa. Você vai ter que assumir aquilo lá. Então, tanto nos relacionamentos com amigos, quanto no relacionamento homem-mulher, é sempre mais difícil para quem está na posição de governo. Sim. Com certeza. Às vezes alguém pode pensar assim, mas é mais difícil para quem está ali recebendo a disciplina. Não, cara, é muito mais difícil eu disciplinar o Davi, cara, do que ele viver a disciplina. É muito mais difícil para mim, quando ele tiver maiorzinho, dar uma palmadinha na bunda dele. Vai doer muito mais você. Muito mais. Falaram não com pra ele, certeza, falaram necessário. não, botar ele de castigo. Cara, mas eu estou disciplinando ele. Sim. Entendeu? Então, ele conhecendo o pai dele, ele nunca vai falar assim, meu pai não me ama. E tem aquela parada, né, Bruno? Se você coloca perto de você as pessoas que você quer que fique perto de você. Então, se tá perto de você, você tem amor, tem carinho. Então, muitas vezes é aquilo que você falou, é carinho que nem fosse carinho de pai. Você chamar a atenção da pessoa que você escolheu para estar próximo de você, que você gosta, que você quer cuidar, que é o bem, é muito mais duro do que a pessoa que está ouvindo. E quando Deus falou para Adão que ele ia sair do meio da parentela dele, que ele ia sair do pai, da casa do pai e da mãe, e iria se unir com uma mulher, né? Na verdade foi nem para Adão, mas que seriam os mandamentos que iriam se decorrer por toda a existência da humanidade, é exatamente isso. Cara, você vai sair da casa do seu pai e da sua mãe e vai se unir à sua esposa. E como Adão e Eva andavam nus no paraíso, vocês devem andar nus Um com os outros. um com o outro. Tem que ter segredo. Então não tem que ter segredo mais entre vocês. Você vai ter que ser um cara transparente. Então, eu andando com transparência, dá margem para ela vir e falar alguma coisa para mim. Olha, Bruno, isso, aquilo, tal. Não gostei, ou não foi legal. Ou isso foi legal, tal. E ela também a mesma coisa. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso que nós levamos para o relacionamento é que, cara, coloca as coisas do mundo em segundo plano e olha para dentro das pessoas de verdade. Começa a olhar o coração delas. Não olhar a forma física somente.
Não olhar somente o intelecto. O pessoal é preocupado só nisso, né? O pessoal é preocupado qual que é o meu emprego, deixa eu ver se ela me agrada, isso, é onde aquilo. mora, Tem, né? deixa eu ver o que ele pode me oferecer. Cara, mas se as pessoas se apegassem ao coração das outras, nós teríamos mais amigos e amigos mais verdadeiros. Sim. E os relacionamentos por aí que começam e acabam iriam provavelmente Se manter. se manter por bem, Ou nem acabar, né? nem acabar. Porque quando você vive a verdade e transparência, A câimbra de novo. cãibra na perna. Filma essa câimbra daqui. Ai. Vai acontecer. Não tem como, né? Vai durar. E aquilo que é verdadeiro dura, cara. Sim. Meu Deus, cara. Tem que manter a perna esticada. Esse daí é um treino de perna hoje de manhã comigo, tá? Seria um pouco pesado. Toda vez que ele treina a perna é Pode assim. colocar no seu... Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Que nem o pessoal, a gente brinca, né? Que conto de fada não existe, né? Mas a história de vocês é muito legal ver. Porque quando a gente vê que Deus põe a mão, os contos de fadas podem existir. Porque as dificuldades, as barreiras, problema, isso já não tem como fugir disso daí. Isso daí é coisa da vida, né? Imagina todo mundo vivendo bem, tudo certinho, tudo bonitinho. Acho que a vida nem teria graça. Sim. Então, no entanto que Deus torce a gente em algumas coisas que a gente não aceita, que tá, nossa, não aguento mais, pra que eu tô passando isso? Você começa a se confrontar. Nossa, eu tô indo na igreja, eu tô fazendo, mas eu tô sofrendo isso daqui. Se Deus usa das dificuldades pra gente crescer, como que a gente vai ter uma vida de maravilhas, né? Exato. Então, a gente tá aí pra passar por Pra isso. ter testemunho, né? Pra gente ter testemunho e edificar a vida das outras pessoas também. Ser transformado, né? E a gente vê, olhando a história de vocês, vendo como vocês são, o respeito que mesmo. tem um pelo outro, a família que vocês criaram agora com o Davi, tudo que vocês construíram, é gostoso de ver. A gente olha e vê e fala, meu, é possível ter certeza. uma vida abençoada, uma família certeza. abençoada, né? Eu cheguei até a confrontar com vocês tempo atrás, te perguntar, né, que eu estava lendo a genealogia de Jesus, e vendo que todas as famílias, tanto de família que passou para chegar em Jesus. Eu até falei para o meu caramba, então para a gente ter, né, uma história dessa, minha família tem que estar toda. E ele falou, não, você pode começar de você. Só que os outros familiares vão ser citados pelo que você fez. Sim. E você vê ali que muitas pessoas que estão ali, na árvore genealógica de Jesus, só aparecem naquela hora ali. Só foram citadas para honrar aquelas pessoas que fizeram parte ali da vida de Jesus, indiretamente ou indiretamente, né? Sim. Então você vê como é importante. Foi que nem você me falou, né? Eu e a Mirella, a gente passou várias coisas, várias dificuldades. A gente quebrou uma maldição que existia da gente para trás. Sim. Então hoje tudo que vir vai ser novo, vai ser diferente. É abençoado. Então só disso, você saber disso, né, que você quebrou toda a dificuldade que a sua família já teve antes, em relacionamento, em cuidar, em criar, a gente já tem que agradecer muito a Deus. Então a gente sabe que os próximos que virem a gente não vai passar o que a gente passou, porque vai ser doutrinado. Porque dentro do nosso ensina a edificar. Sim, Você não começa uma casa pelo telhado. sim. Então é essa edificação que o relacionamento precisa ter, cara. Sim. As pessoas, elas se conhecem, elas vão pra cama hoje. É isso aí. Ou Cara, nem você se tá conhece, indo, né? Pro lugar Ou nem se conhece, que tem uns que seria você acorda. a última instância. Não, tem um que acorda, como é que é o seu nome mesmo? Nem sabe o nome. Porque dependendo do E é grau uma que coisa- tiver, nem conhece. Exato. É uma coisa muito íntima, né? Que foi colocado como algo assim. Hoje você assiste alguns filmes aí que você vê que chega, os caras estão na balada, sai, pega a corda, um olha pro outro, nossa, quem que é você? E aí não tá diferente da vida. Não, é isso aí. Não tá. rola, né? O Duck é o que só sai dali. Essa parte ele sempre corta. Brunão, Alex, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Foi um prazer. Eu creio que o testemunho de vocês vai levar esperança para muita gente aí. Amém. Amém. Que a gente sabe, né, que a gente que convive ali dentro do cristianismo, a gente sabe que tem muita gente que não é cristã e vive esse dilema, né? Principalmente mais mulher, né? Porque mulher sonha mais que homem, né? Tem muita mulher que está aí no mundo e achando que não pode ter uma vida boa, um casamento bom, com família, né? Pode ter. Porque a mulher sonha mais Se que Jesus homem, né? fez, cara, na nossa vida, pode fazer na vida de Pode qualquer um. qualquer um. Eu Esse sempre Qualquer um. falo, Jesus fez na minha, faz Qualquer um. qualquer um, cara. na vida de Qualquer qualquer um. pessoa. A A gente pessoa tem que querer. Tem que se abrir, né? A pessoa tem que permitir, né? Se permitir, né? As pessoas têm que entender que é muito mais fácil do que parece, né? Exato. Muito mais Cara, fácil. existem várias formas para encerrar.
Existem várias formas de sofrimento. Você pode sofrer por ser solteiro, ou você pode sofrer por ser casado. Você escolhe o seu sofrimento. Você pode sofrer por estar desempregado, ou sofrer porque está trabalhando bem. Então você vai escolher o seu tipo de sofrimento. Agora, por que eu estou falando isso, escolher seu sofrimento? Porque nada é fácil. Sim. Todos os caminhos são difíceis. Todos os caminhos são difíceis. Escolha o seu difícil. Então eu escolhi o lado difícil de ser casado. Escolhi o lado difícil de trabalhar bem. E a gente escolheu o lado difícil, que é ficar do lado de Jesus também. Você tem um lado difícil não tanto por Jesus, a gente preferiu estar do lado de Jesus. É mais fácil pra gente? Não, muitas vezes é pior. Mas o caminho que leva à perdição é um caminho largo. Sim. O caminho de Jesus é um caminho estreito. Tem hora que você tem que passar de lado. E a única coisa que a gente sabe que no final de tudo, a gente vai viver maravilhas. Estamos salvos. Né? É o que nos sustenta. E estamos agradando Jesus Cristo, vamos conviver com Ele. Nós somos criados para adorar a Deus. Sim. Então Deus tinha relacionamento com Adão no Éden todos os dias. E vai continuar sendo assim na eternidade. Amém. E vamos que vamos, né, amor? Você gostou? Gostei. Gente, mais uma vez agora para finalizar. Obrigadão, cara. Um prazer imenso sempre estar com vocês, podendo conversar. E agora podendo levar a história de vocês dois, né, meu amor? Pode finalizar aí, né, Gostou? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Manda pro amigo, pro inimigo. E até a próxima, galera. Valeu! Deus salva, mano. Show de bola, cara.